Irmãos, vamos orar? Curva sua cabeça aí, começa a levar o pensamento ao Senhor, nosso Deus, começa a pedir para Ele a falar com você através dessa palavra. O Senhor tem algo para nós hoje, Ele tem palavra, tem direção. Sempre que a palavra é ministrada, ela é pregada, não importa, seja aqui, seja na célula, seja nos hospitais, nas escolas, nos trabalhos, aonde ela é lida, ela é ministrada, ela é pregada. Se a gente deixar, a gente ouvir, a gente prestar atenção, ela vem, ela entra no nosso coração, dá direção, dá transformação, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá direção, em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, eu oro nessa noite, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta nessa noite, e que o Senhor seja o Teu Espírito a ministrar nessa noite, aos nossos corações aflitos. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu não venha de alguma forma atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, mas que o Teu Espírito Santo nos ministre com alegria, com unção, com amor, não permitindo, Senhor, que nenhum de nós venha sair deste lugar da mesma forma que entrou, mas que cada um de nós, Senhor, venha sair daqui sempre restaurado, transformado, liberto, curado, salvo, Pai, com alegria, com entendimento, tendo uma direção clara em nosso coração, Pai, tudo isso pelo Teu amor, pelo Teu poder e pela Tua presença neste lugar. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, vai abrindo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Semana passada nós tivemos aqui uma ministração muito abençoada com o pastor Charles. Quem estava aqui semana passada? Muita gente aqui, né? Nós tivemos uma ministração muito abençoada, uma ministração de alguns livros que eu gosto muito, e que falou comigo duas vezes. Uma porque a palavra fala conosco se a gente deixar. Essa palavra que ele trouxe é uma palavra de autoavaliação, uma palavra que a gente olha para nós mesmos e ela convida a gente a verificar como é que a gente está diante de Deus, diante do reino, e convida a gente a cada vez a avançar, buscar novos passos, estar cada vez crescendo e amadurecendo no reino. Foi maravilhoso. Mas eu falo que falou duas vezes, irmãos, porque também, o ano passado eu li um livro, esse livro aqui, ó, chama Revelação de Jesus Cristo às Igrejas. E quando eu terminei este livro, orando, o Senhor falou comigo, olha, essas cartas que estão escritas aqui nesse livro, são cartas que precisam ser lidas na igreja. São cartas que o Senhor, Ele ditou ali para o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, mas para um tempo específico da igreja. Então ele ministrou o meu coração que eu fizesse 7 ministrações baseadas nessas 7 cartas. Mas aí, para a glória do Senhor, o pastor Charles veio e ministrou a primeira já semana passada. Eu falei ali, ó, já ministrou. Aí por que chamou a atenção duas vezes? Porque aí o Espírito Santo vem, né, com todo o carinho, com todo o amor que ele tem por nós, falar aí, ó, você não fez, ele está fazendo. Então já falei para o Hélio, você é a primeira da playlist das 7, viu, pastor Charles? Então, foi bom, então já vou fazer logo a segunda carta, que é a que nós vamos fazer hoje, porque o Senhor, Ele tem para nós um pouquinho de contexto aqui, irmãos. Essas 7 cartas foram escritas para uma autoavaliação da igreja, justamente para um tempo em que está próximo à vinda dEle. As 7 cartas lá do Apocalipse, quando fala Apocalipse, tem gente que assombra, né? Assusta. Não, amados, Apocalipse significa revelação. Essa palavra Apocalipse é a mesma que o apóstolo Paulo usa lá, quando ele fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que vão herdar a salvação. Aí tem gente que pensa que nem olho viu, e nem ouvido ouviu, né? Mas o versículo seguinte diz assim, mas Deus nos revelou, e a palavra é Apocalipse,
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aquilo que é para a nossa salvação, um pouco daquilo que nós vamos herdar, um pouco daquilo que nós teremos, o reino, a terra prometida, a nova Jerusalém, a salvação, a glória em Deus, o lugar que Jesus preparou para nós, Deus já vem revelando pelo Espírito Santo. E muito está aqui no livro das revelações. Então Deus escreve 7 cartas para 7 igrejas que existiam naquela época. Entenda, irmãos, igrejas naquele tempo não é prédio. Naquele tempo a igreja não tinha prédio. As sinagogas eram dos judeus. Então, quando falava carta à igreja de Esmirna, carta à igreja em Éfeso, está falando para as pessoas, para os cristãos daquela cidade. Não para um prédio, não para uma organização, mas para os crentes daquela cidade. Então, escreve-se 7 cartas para essas 7 igrejas, mas nós entendemos também que representa 7 igrejas no tempo. Representa a história da igreja até hoje. E essas 7 cartas também representam, irmãos, para nós hoje, como foi lida aqui semana passada, porque nós, cada um de nós é a igreja. Então, cada um de nós pode olhar para essas cartas, ler essa carta e fazer uma autoavaliação nessa carta. Então, essa carta também é escrita para cada um de nós, para que nós leiamos ela em todo o tempo. Logo depois, irmãos, ali, que o apóstolo João, ele escreve essas cartas, e Jesus fala para ele, ao anjo da igreja envia. Anjo significa mensageiro. E naquele tempo, como eu disse, a igreja não era às vezes dessa forma, era a igreja nas casas. Por isso que a igreja em célula, ela é a igreja que mais se parece com a igreja primitiva, porque a igreja, ela vai para fora e volta para as casas. Logo depois das 7 cartas escritas, acontece algo ali em Apocalipse capítulo 4. O apóstolo João diz que ele vê uma porta aberta no céu, e uma voz que diz, sobe para cá, e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois. Isso, para quem conhece, estuda um pouco de escatologia, sabe que esse momento é representativo do arrebatamento da igreja. Quando diz, João, sobe para cá. E a igreja diz que em espírito ele foi arrebatado. Nós não vamos falar dessas coisas, não se preocupe. Embora a escatologia, irmãos, é algo muito importante de ser ministrado na igreja, para mim é algo que deveria ser ministrado na igreja todos os anos, porque ela nos ajuda a nos lembrar de que a nossa maior promessa não é aqui, ela ajuda a nos lembrar da eternidade, das promessas eternas do nosso Senhor Jesus, ela ajuda a nos lembrar que há uma promessa eterna, ela ajuda a nos lembrar o que Jesus diz, que se a nossa esperança em Cristo é apenas para esse mundo presente, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz a palavra de Deus. E às vezes, muitas vezes, porque nós focamos muito aqui, nas coisas aqui, o meu, o eu, o meu, e sempre pensando em mim, em coisas pequenas, em coisas da terra, em coisas que nos aflige, que nos atribula, coisas que tiram a nossa paz, porque a palavra diz que o que tira a nossa paz é desse mundo. Muito disso, por focar muito aqui e esquecer da promessa lá, esquecer da eternidade, irmãos, é que muitas vezes nós temos problema no nosso casamento, é por isso que muitas vezes nós temos problema com os nossos filhos, problemas com amigos, com irmãos, com pais. Veja o que a irmã falou aqui, saiu da igreja ofendida porque o irmão ofendeu, a ofensa é do mundo, geralmente, provavelmente essa ofensa foi gerada por causa de coisas do mundo, às vezes coisas pequenas ou grandes, não sei, mas coisas dessa terra. E quando nós olhamos para as coisas do alto, para as coisas eternas, às vezes essas coisas pequenas, pelas quais às vezes eu brigo com a Jânia, ou você briga com a sua esposa, ou com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ficam pequenas, e aí a gente vê que não vale a discussão, não vale a briga, não vale, porque existem coisas maiores, mais sublimes, eternas. A palavra de Deus diz que a gente deve focar nas coisas invisíveis, porque as invisíveis são eternas, mas as visíveis são passageiras. Amém? Então, só um pouquinho de contexto aqui, para entender que essas cartas foram escritas para a igreja justamente no momento em que precedia o arrebatamento.
Porque Jesus diz que Ele vem buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. E Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele envia essa carta para nós, para que a gente possa nos autoavaliar, através dessas cartas, como vimos semana passada. Para que a gente haja um conserto, porque o tempo está próximo, amém? Pastor, eu ouço há muito tempo que o tempo está próximo. Sim, o tempo está sempre próximo, irmãos. A gente crê que está muito próximo, porque não tem muito mais o que acontecer nesse mundo, dos sinais que Jesus disse que aconteceria. Mas de todo jeito, irmãos, hoje está mais próximo que ontem, amém? Certo? E amanhã vai estar mais próximo do que hoje, não vai? Então está próximo, tá certo? Fala para a pessoa que está do seu lado, está próximo, irmão. Então vamos nos autoavaliar. Então, o nome dessa ministração hoje é Carta aos Aflitos. Abre sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão King James aqui, mas muda pouca coisa. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, e o que estava morto e está vivo. Olha só como Jesus faz, irmão. Sempre que ele escreve uma carta, ele se apresenta. Para todas as igrejas ele se apresenta. Ele fala, olha, eu sou o primeiro e o último. Ligando com João, que fala que Jesus estava no início com Deus, nada sem Ele foi feito e tudo por Ele é que se foi feito. O início é com Jesus e o fim de todos os tempos, tudo fecha, a salvação do homem, a consumação de todos os séculos também fecha com Jesus. Então a igreja daquele lugar identificar quem está escrevendo para ela. Ele diz também, eu sou aquele que estava morto e revivi. Então ele sabe que é Jesus que morreu na cruz, que desceu até ali ao Hades, ao reino dos mortos e depois ressuscitou, para que nós venhamos a ressuscitar também. Então ele se apresenta para aquela igreja, para que a igreja o reconheça quem está falando com ela. Então assim ele diz, eu conheço as tuas obras, e a tua aflição, e a tua pobreza, embora você és rico. Eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Aqui, irmãos, Jesus está dizendo para essa igreja que conhece as obras dela. É uma igreja que tem obras, que faz a obra do Senhor. É uma igreja em que muitas coisas, a gente sabe que a obra do Senhor é uma obra para vidas. A obra do Senhor é salvar vidas, edificar vidas. E ela é feita, o que muda, irmãos, a obra é sempre vidas. Sempre pessoas, salvar e edificar pessoas. O que muda às vezes é a forma como a obra é feita. Nós vimos aqui o pastor Emerson falando que muitas vezes uma pessoa chega, ele dá um abraço, ele dá um conselho, ele faz uma oração, ele oferta materialmente, oferta na vida de uma pessoa, oferta na vida da igreja, tudo isso é obra. É obra, você fazer parte da igreja, de uma célula, você lidera uma célula, ou você é um anfitrião de célula, às vezes você está na célula, você é um membro maduro, você ajuda lá, você chega no seu líder, olha, deixa eu arrumar essa cadeira aqui, eu posso receber um visitante, eu posso ajudar a fazer algumas coisas aqui, isso é obra. Você pode estar liderando o ministério, participando do ministério, isso é obra. Existe aquela obra que ninguém vê, mas Deus vê. Às vezes lá no seu trabalho, só de você dar um exemplo, só de você falar algo lá na sua escola, lá na faculdade, na rua, junto dos seus amigos, isso é obra. Toda vez que você reflete a luz de Cristo, para que as outras pessoas possam reconhecê-lo, possam querer chegar mais perto dele, e daí entregando sua vida a Ele, chegando mais perto, conhecendo mais dele, ter a vida salva, transformada, curada, tudo isso é a obra é amar as pessoas, amém? Isso é a obra. Então ele diz, eu conheço as tuas obras, mesmo que seja lá no caladinho,
Tem pessoa lá no estacionamento agora cuidando dos carros, isso é obra. Mesmo que seja em casa orando por alguém que ninguém está vendo você orando, ou fazendo algo que ninguém está vendo você fazer, mas Deus está vendo, Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Você pode dizer amém? Ele sabe, irmão, o que você tem feito. Ele sabe, obra não é pegar no microfone, subir aqui e todo mundo está vendo. Isso também é obra, mas não é só isso a obra. Aquilo que você faz no secreto, aquilo que você faz escondido, aquilo que ninguém vê que você está fazendo, Jesus está dizendo, eu conheço, eu sei, eu estou vendo as tuas obras. A palavra de Deus também, Ele diz aqui na carta, e eu conheço as suas aflições. Irmãos, muitas vezes algumas coisas fazem com que a gente passe algum tipo de aflição. Quando Jesus diz, eu conheço a tua aflição, Ele está dizendo, eu sei que você está passando pelo que você está passando, é isso que Ele quer dizer para você nessa noite. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei se tem algo que está afligindo o seu coração, se tem algo que está tirando a sua paz, se tem algo que seja uma perseguição, né? Algumas pessoas são perseguidas, às vezes até mesmo a família, às vezes você aceitou Jesus, ficou, né, se tornou um cristão aqui aliançado, evangélico, às vezes tem pessoas da sua família que falaram a palavra para você, não gostaram que você fez essa aliança. Às vezes você está de luto, às vezes você perdeu alguma pessoa querida, seja um parente próximo ou amigo. Tudo isso gera aflição no nosso coração, seja um sentimento de culpa por algo que fez, algo que errou, e isso gera uma aflição no nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas Jesus falou assim, olha, eu conheço a tua aflição, eu não estou alheio a ela. Talvez faz tanto tempo que você vive aflito, às vezes por causa de medo que você sente. Talvez você está com medo de algo tem gerado medo no seu coração, eu não sei o que é, mas Jesus diz, eu sei, eu entendo, eu não estou alheio a isso, eu estou observando. Talvez você fale, será que Jesus não vê? Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Há tanto tempo eu passo por isso, há tanto tempo eu tenho sofrido, há tanto tempo eu estou agoniado, porque a aflição, irmãos, é uma ansiedade, uma agonia, uma angústia, pode ser algo físico, pode ser uma doença que te tira a paz, pode ser que você tenha algo, foi diagnosticado com algo, isso tem tirado a sua paz, tirado a sua agonia, tirado a sua alegria. Pode ser que seja algo, irmãos, tipo uma difamação. Talvez você tenha dívidas e não está dando conta de pagar, e isso está trazendo uma aflição no seu coração. Talvez, como nós vimos a irmã falando aqui, talvez alguém te ofendeu, na igreja, ou fora da igreja, falou algo para você, te entristeceu, te ofendeu, e Jesus está dizendo nessa noite, nessa carta para nós, eu estou vendo a tua aflição. Eu não estou alheio, eu conheço ela, eu estou sabendo que está acontecendo isso com você, e eu me importo com isso, amém? Ele se importa, e quando ele fala eu conheço, também quer dizer, irmãos, que ele conhece, porque ele passou por aflições aqui, também, quando esteve aqui como homem. Jesus também recebeu ofensas, pessoas ofendiam ele, você está fazendo esses milagres, é pelo poder de Bezebu, não é pelo poder de Deus. As pessoas falavam para ele, quem é você? Você é heresia isso que você está fazendo. As pessoas também perseguiram Jesus. Jesus também se entristeceu, chorou porque perdeu uma pessoa querida. Morreu, a Bíblia diz, Jesus chorou. Então quando ele diz que ele conhece, se importa com as nossas aflições, é porque ele sabe o que é passar por uma aflição. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava lá no Getsêmani, orando, ele estava orando em agonia, isso está ali em Lucas 22, 44, fala que ele estava em agonia, que ele suou gotas de sangue. Então Jesus, ele conhece a sua aflição, porque ele se importa com ela, e ele sabe, ele já foi homem aqui na terra, andou aqui, e ele sabe o que é passar por uma aflição, ele sabe o tanto que isso tira a nossa paz, tira a nossa alegria, o tanto que isso tirou a irmã que nós vimos aqui da igreja, da presença,
dele, de estar reunida como igreja. E ele diz: eu não estou alheio a nada disso, eu sei o que vocês estão passando. Interessante que essa carta para essa igreja é uma carta tão curtinha. Ele não fala para essa igreja sobre arrependimento, como naquela carta da semana passada. Ele fala então para essa igreja que está passando por aflição, por essa pessoa que está passando por alguma aflição. Ele diz assim: não temas estas coisas que tu sofrerás. Versículo 10. E ele termina dizendo, fala de várias aflições aqui, e ele termina dizendo assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então ele sabe que é uma igreja fiel, ele sabe que é uma igreja que tem obras, que aparecem ou não, e ele diz para essa igreja, diz para nós nessa noite: continua fiel, não desanime, não esmoreça. Se você está pensando em parar, está pensando em desistir, é isso que Jesus diz para essa mulher que saiu da igreja: não desanime, não faça isso, continue fiel, né? Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por que ele diz ser fiel até a morte? Porque, irmãos, muitas pessoas, elas vêm para a igreja, e muitas vezes, assim como eu vim para a igreja numa aflição. Quando eu vim para a igreja, irmãos, eu e a Jânia, nós estávamos separando. E aí, com muitos problemas, muitos erros acontecendo, ela falou: olha, quer consertar a nossa vida? Eu falei: quero. Ela falou: então vamos para a igreja. Aí nós viemos para a igreja. Glória a Deus. Então nós viemos para a igreja, nós buscamos isso no Senhor Jesus, mas muitas pessoas, às vezes é diagnosticado com uma doença, às vezes é um problema sério que está passando, no casamento, em casa, na saúde, na família, é dívidas, não sei o que é, e aí a pessoa vem para a igreja, ela vem para a igreja um tempo, e Deus abençoa ela. Eu já vi acontecer, já aconteceu inclusive aqui. E quando a pessoa recebe sua vitória, quando a pessoa recebe sua cura, quando a pessoa recebe ali o seu milagre, a pessoa some e sai da igreja. A pessoa, ela é fiel por um tempo, mas depois ela vai embora. E Jesus está fazendo: não faça isso, seja fiel até a morte. Aqui está falando, enquanto nós estamos vivos, façamos a obra. Enquanto estamos vivos, vivemos na igreja. Enquanto estamos vivos, a palavra fidelidade, irmãos, ela fala de constância e compromisso, lealdade. Enquanto estamos vivos, seja constante. Existem pessoas que elas são inconstantes. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia é fogo puro, outro dia está totalmente apagado. É claro, irmãos, que todos nós, inclusive eu, os pastores, todos nós temos dias bons e dias ruins. Todos nós passamos por problemas. Tem dia que a gente está na unção e tem dia que a gente parece meio seco. Isso é absolutamente normal. Mas não é disso que está falando. Está falando realmente de deixar mesmo as coisas. Talvez você é uma pessoa que já esteve na obra, já esteve ali firme, trabalhando, um líder de célula, ou no ministério, ou você sabe que você era mais atuante, você ia nos hospitais, você visitava pessoas, você orava, você era do ministério, da intercessão, e algo aconteceu, às vezes uma ofensa, uma ferida, e parou. Irmãos, duas coisas sobre isso aqui. Sobre a obra, irmãos, nós sempre temos que lembrar o seguinte: ela é feita para Deus. A obra, nós não fazemos obra para o pastor Corifeu, para o pastor Fernando, para o pastor Sérgio. Todos nós fazemos a obra em funções diferentes. São funções diferentes. Todos nós fazemos a obra para Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes um líder nos ofende, às vezes uma pessoa nos ofende. Ah, não quero mais saber disso. Irmãos, tem dois jeitos de ofender as pessoas. Eu posso ofender uma pessoa de forma intencional, ou eu posso ofender uma pessoa não de forma intencional. Vou dar um exemplo. O ano passado uma pessoa passou feliz aniversário para mim lá no Facebook. Ele escreveu uma mensagem: feliz aniversário, pastor, tudo muito lindo, muito bonito. Quer dizer, ele falou, mas eu não vi. E eu não vi a mensagem, irmão.
Aí passou um tempo, encontrei com essa pessoa, ele falou, Fernando, eu te passei uma mensagem lá no Facebook, você nem viu, nem falou nada. O irmão, essa pessoa, ela se ofendeu comigo. Normal, irmãos, ofensa, a gente não escolhe ficar ofendido, ela vem. A gente pode escolher não continuar ofendido, e isso é uma escolha. Ser ofendido, a gente não escolhe. Acontece, a gente se ofende, mas eu posso escolher não continuar ofendido. Então, na fala daquela pessoa, eu percebi que ela estava ofendida comigo, mas eu não ofendi ela intencionalmente. Nem Facebook eu tenho. Fala, pastor, mas eu vi um negócio do senhor lá no Facebook. É porque se você postar no Instagram, vai para o Facebook, né? Mas eu não tenho isso, eu não entendo muito de rede social. Aí o irmão entendeu, me perdoou, ficou tudo bem. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que independente se a ofensa foi intencional ou não intencional, Jesus nos manda, você sabe, né? A igreja sabe. Então Jesus nos manda perdoar. Então é isso que tem que fazer. O dia que eu entender que toda a igreja aqui, inclusive os pastores, líderes, líder de célula, líder de ministério, supervisor, todo mundo está em tratamento enquanto está vivo. Todo mundo está sujeito a errar. Eu estou sujeito a errar, todos estamos sujeitos a errar. Por isso que Jesus fala, assim como eu vos perdoei, perdoai vós também. E quando ele fala ser fiel, ele está ser fiel, não só à obra, mas ser fiel aos mandamentos. Lembrando aqui, fidelidade é constância e compromisso. Ele também está falando aqui em ser constante, em ter compromisso aos ensinamentos dele. Quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E quando eu perdoo o próximo, é uma prova de que eu amo o próximo. Quando eu dou um abraço, como o pastor Emerson falou, é uma forma de amar o próximo. Quando eu oferto na vida do irmão, quando eu dou um conselho, às vezes, irmãos, a gente não entende que é amor, mas de vez em quando precisa, com carinho, com amor, mas precisa dar uma chacoalhadinha, normal, irmão. Não é porque um líder ou pastor chega para você conversar para mostrar um erro, que a pessoa não te ama. Às vezes as pessoas que nos corrigem, é as que mais nos amam. Pastor Corifeu faz isso, irmão, normal. E quando ele faz, eu entendo, o tanto que ele me ama. Mas dói, né, assim, quando chama atenção, é ruim, a gente se esfrega na cadeira e tal, mas não, é porque ele me ama. Você tem que lembrar que é porque ama. Amém? Então, ser fiel a Jesus é permanecer, é estar ali. Então ele fala, olha, eu conheço a sua aflição, eu sei o que você está passando, continua fiel. Não seja fiel só por um tempo, não seja fiel só enquanto está tudo bem, não seja fiel só porque ninguém está te ofendendo, vai ofender. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não está falando talvez, ele está afirmando. Ele falando, mas não desanime, eu venci o mundo. Irmãos, aí Jesus fala assim, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vamos ser salvos se nós formos fiel? Não está falando de salvação, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado, não está falando de salvação. Pastor Corifeu é discipulador daqueles, irmão. Ele me ensinou essa tática. Quando você quiser beber água, fala para o irmão, fala outra coisa para o irmão. Enquanto ele fala, você bebe água, né? Agora você aprendeu também. Então, irmãos, ele diz assim, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa aqui, irmãos, não está falando de salvação, porque o povo já é crente. A carta já é para a igreja, a carta já é para o povo crente. Ele está falando aqui, irmãos, essa palavra coroa é a mesma palavra que a gente vê em 1 Coríntios 9, 25, quando o apóstolo Paulo diz assim, aquele que corre no estádio, ele se prepara, ele treina por causa de uma coroa corruptível. Mas nós perseguimos, nós perseveramos por uma coroa eterna, uma coroa incorruptível, que ela não acaba. Essa coroa não está falando de uma coroa de rei,
coroa representando o governo. Está falando aqui daquela coroa que o atleta recebe, eu não sei como é que chama, antigamente, antes da medalha de ouro, prata e bronze, os atletas nas Olimpíadas recebiam uma coroazinha, que eram umas flores, umas florzinhas. Se alguém souber o nome, depois fala, eu não lembro o nome. Mas era uma coroa ali. Então, essa coroa que Jesus está falando aqui, não é uma coroa representando o governo, mas é uma coroa representando vitória. Então Jesus está falando para você nessa noite, para mim, para você, para todos nós, eu conheço a tua aflição, eu conheço o que você está passando, eu já senti na pele o que você sentiu, eu não estou alheio, eu me importo com isso que está acontecendo com você, continue fiel, você é fiel, continue fazendo, não pare, não abandone, não deixe. Lembre que é para mim que você faz, siga as minhas orientações, os meus mandamentos, continue seguindo aquilo que eu venho ensinado. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que você encontrará a vitória sobre essa aflição. Amém? Você pode dizer assim, eu recebo essa vitória. Eu não sei, irmão, qual é a aflição, se é grande, se é pequena, não importa para Jesus. Não importa, Ele está prometendo aqui, olha, eu vou te dar a vitória sobre isso, é isso que quer dizer, recebereis a coroa da vida, porque a palavra de Deus, Jesus diz assim, que eu vim, João 10:10, no final do versículo ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham plenamente, é essa a coroa da vida. Ah, pastor, mas eu não tenho tido essa vida plena. Eu tenho coisas. Irmãos, nós vimos aqui, aquilo que Deus tem para fazer, Ele já fez, amém? Aquilo que Deus tem para fazer, Ele já fez, lá na cruz. Toda a sorte de bênçãos espirituais já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Então aquilo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Agora aquilo que eu tenho para fazer, eu preciso fazer. Então hoje só falta aquilo que nós precisamos fazer. E Ele só diz para essa igreja, permanece fiel. E eu vou te dar a coroa da vida. Eu vou te dar a vitória. E eu vou te dar a vida fiel. Não esmoreça, não entristeça, não deixe a obra, não deixe o chamado. Você tinha um chamado na sua vida. Você já estava fazendo a obra. Às vezes você tinha um chamado de mestre. Talvez você tinha um chamado de evangelista, um chamado para pregar, um chamado de profeta, mas aí alguma coisa aconteceu, uma aflição, uma perca, um luto. Ele sabe, e Ele fala, continua, é na obra, é permanecendo, é praticando, é sendo constante, sendo comprometido com Ele, sendo constante com Ele, e Ele vai dar a vitória, é uma promessa, e Ele escreve essa carta para a igreja, amém? Então, continue, irmãos, né? Ser fiel é ter lealdade, constância, compromisso com alguém ou com algum princípio. Nesse caso, é com Jesus. E depois ele apenas termina e fala, apenas termina a carta dizendo que, reafirmando que nós que somos vencedores, somos mais que vencedores. No 2:11, Apocalipse 2:11, ele reafirma algo para que a gente tenha convicção disso. Ao vencedor não será ferido pela segunda morte, não passará pelo lago de fogo, não perderá a salvação. Mas ele diz aqui, simplesmente reafirmando algo, porque algumas pessoas até questionam, eu errei, às vezes a minha aflição é por culpa. Será que eu perdi minha salvação? Ele diz, não, continua, persevera. Não, você tem aliança. Irmãos, Deus é fiel. A infidelidade do homem, Romanos 3:3, ela não anula a fidelidade de Deus. Se você errou, isso não anula a aliança que você tem com Ele, se você fez essa aliança com Ele. A palavra diz, Deus é fiel. Às vezes a gente escreve nos nossos carros, Deus é fiel. Às vezes a gente põe uma camiseta, Deus é fiel. Um adesivo, Deus é fiel. E tem que fazer mesmo, irmãos. As pessoas precisam ver que Deus é fiel. Mas esse não é o desafio. O desafio que Jesus fala aqui não é esse.
Porque Ele é, e a nossa infidelidade não anula a fidelidade dEle, mas o desafio seria a gente colocar no nosso carro, eu sou fiel. O desafio seria eu fazer uma camiseta escrito nela assim, eu sou fiel. É esse o desafio. Eu continuo fiel. Eu sempre fui fiel e quero continuar avançando, crescendo, amadurecendo. Porque essa vida abundante, ele fala, eu tenho vida. E vida abundante significa que ele tem mais. Abundante significa que é algo que transborda, que derrama, que é mais do que eu penso, é mais do que eu estou imaginando. Não é essa vida, é mais. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus tem mais. Ele quer curar essa ferida, Ele quer tratar essa aflição. Ele diz, vai acontecer. E se está pregando aqui sobre isso essa noite, irmãos, é porque está próximo de acontecer. Quem crê nisso? Essa aflição está próxima de você vencer ela, porque no mundo espiritual ela já foi vencida. Jesus já venceu essa aflição, quer seja doença, quer seja um problema, uma dívida, eu não sei o que é, seja um sentimento, seja uma ofensa, Jesus já venceu ela lá na cruz. E está próximo de você alcançar, na realidade é ela te alcançar. Ela foi liberada na cruz, e a promessa é que as bênçãos nos alcançam, e está próximo dela nos alcançar, amém? Irmãos, só para terminar aqui, antes de terminar, a fidelidade de Jesus para conosco, de Jesus para a igreja, ele compara ela com o noivo e a noiva. Então, a fidelidade, ela é marcada por uma aliança. O noivo, quando fica noivo, né, a mulher chega lá, né, esses dias nós tivemos alguns noivados aqui, né, ele chega, o que ele faz? Ele pede ela em casamento e coloca uma aliança de compromisso no dedo, não é assim? Então, é a mesma coisa, Jesus fala que ele a igreja é a noiva de Jesus. Então, é uma aliança que nós fazemos. É como o noivo, quando chega para a noiva e pede ela em casamento, coloca uma aliança no dedo dela. Como é que chama essa aliança? Aliança de compromisso. Aliança de fidelidade. Fidelidade é compromisso, é lealdade. Até o dia que casamos. As bodas, o casamento, só vai acontecer quando nós formos arrebatados. Mas hoje Ele espera de nós essa fidelidade. Ele espera de nós fazermos essa aliança com Ele. Ele espera de nós que nós façamos esse compromisso. Talvez eu fale, olha, eu gosto de Jesus, eu creio em Jesus, né? Eu tenho Jesus no meu coração. Mas Ele diz, você já fez essa aliança com Ele? A palavra de Deus em Romanos 10, 9 e 10 diz assim, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então Ele espera de nós, é por isso que nós fazemos essa aliança com Ele. E nos tornamos a igreja, nos tornamos a noiva. É esse tipo de fidelidade, é esse tipo de lealdade, de compromisso e de comprometimento que Ele espera de nós. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, já para subir aqui. Essa fidelidade, talvez você esteja aqui na igreja, esteja nos visitando ou não, ou você já veio aqui várias vezes, e talvez você esteja passando por algum tipo de aflição. E Jesus está falando nessa noite, eu conheço, eu sei, não estou alheio a ela, mas chega perto de mim, me dê uma chance para mim entrar na sua vida, e trabalhar na sua vida, e te dar a vitória, te dar essa coroa da vida, te dar um milagre, te dar uma vida abundante. É Ele que vai fazer, é Ele que promete, Ele já conquistou. Mesmo que eu ainda não tenha uma aliança com Jesus, Ele já conquistou a minha vitória. Ele já conquistou na cruz a tua vitória, mesmo das pessoas que ainda não têm aliança com Ele. Mas Ele pede, faz essa aliança comigo. Eu te dou essa oportunidade nessa noite. Se tem alguém aqui na igreja que ainda não fez uma aliança com Deus, confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e quiser fazer essa aliança nessa noite, pode vir aqui à frente, eu quero orar com você.
Enquanto isso, o ministério, nós vamos estar cantando uma canção, vamos estar orando sobre essas questões que nós falamos. Entenda, irmãos, Jesus conhece a sua aflição. Jesus sabe, é uma palavra tão simples, e o apóstolo Paulo diz, não fujam da simplicidade que é em Cristo. Só basta a gente crer e fazer o que Ele diz para falar. Ele conhece, Ele sabe, Ele não está alheio. Ele só diz, permaneça fiel a mim. E se tem alguma pessoa nessa noite que quer declarar essa fidelidade, fazendo aliança com o Senhor Jesus, que nunca fez, enquanto nós estivermos cantando aqui, você pode vir aqui à frente que eu quero orar com você. Amém? E aqueles que já são aliançados, já são fiéis ao Senhor, vamos ficar de pé. Vamos adorar a Ele. Qualquer momento que você está no seu lugar, irmãos. O Senhor Jesus, Ele escreve cartas para nós. Ele fala conosco. Sabe, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E eu sei também como resolver, mas às vezes, busque nele. É na oração, é nas práticas espirituais, é o compromisso com Ele. Ele te orienta, Ele fala contigo, Ele diz o que deve fazer. Às vezes Ele mesmo vai à frente e já resolve coisas que nós nunca imaginaríamos. Fecha teus olhos. Começa a levar seu coração a Ele. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Tem algo que tem me deixado aflito? Começa a entregar isso para Ele. Começa a entregar isso para Ele em oração.